Sua Bíblia comigo, abra lá no livro de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34. Marcos capítulo 8, verso 34. Hoje nós já tivemos aqui, no primeiro horário, às 9 horas da manhã, nós já tivemos o batismo de pessoas que se renderam aos pés do Senhor. Então já tivemos uma grande festa aqui, um momento muito particular, onde o reino dos céus foi glorificado. E eu quero louvar a Deus por estas vidas que se renderam aos pés do Senhor. Então nós temos muito a festejar hoje também, porque hoje é um dia de festa na casa do Senhor, porque pecadores estão se arrependendo e o nome do Senhor está sendo glorificado. Esse pecador também sou eu e você. Ninguém aqui está falando, julgando alguém. Estamos falando de atitudes que nós reconhecemos a cada dia e o nome do Senhor é bendito. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir Marcos 8, 34, pedir a você carinhosamente, quem está saindo, quem está se movimentando. Agora nós vamos ouvir a palavra, somente as crianças vão sair agora, as crianças, todos vão ficar aqui dentro, vão ouvir a palavra de Deus. Pedir que só uma pessoa fique lá na porta, no som, todos. Quero pedir que você se atente naquilo que o Senhor tem a ministrar sobre nós. Porque eu entendo, irmão, que o roubador de semente, a gente muitas vezes não percebe. Mas muitas vezes a gente vem para um culto como esse, a gente quer conversar com o irmão, é maravilhoso, mas converse depois. É ou não é? Porque agora você vai ouvir a palavra, é o momento do louvor, é o momento da adoração, é o momento do culto. Você não veio para fazer o que você quer, você veio para adorar aquele que é Senhor da sua vida. Que é Senhor da sua vida, é o seu culto, você veio oferecer o melhor. Então a gente precisa ter muito esse cuidado, para que tudo ocorra da melhor forma possível e o nome do Senhor seja glorificado. Eu fico imaginando, tem gente que vem para um culto e ainda fica mexendo no celular. É legal quando alguém está conversando com você e você está querendo expressar o seu sentimento naquele momento e alguém está mexendo no celular. Você gosta que alguém não te dê atenção? Você está querendo expressar algo e você está ali no celular, ou alguém está no celular e não presta atenção naquilo que você fala? Então, da mesma forma, imagine o Senhor. Ele quer que você preste atenção naquilo que Ele tem para ministrar o nosso coração. Então, por mais que a gente tenha o que conversar com o nosso irmão, diga: irmão, depois eu vou conversar com você. Agora eu vou conversar com aquele que tem uma mensagem do céu para a minha vida. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor da nossa vida. Olha o que diz esse texto. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vamos lá, toda a igreja. E chamando-se, Pai, aqui está a tua palavra, ela é fiel e verdadeira, ela vai e cumpre aquilo que lhe apraz, e é o que nós precisamos aprender de ti, que esta palavra, ela muda a nossa história. Eu estou de pé porque eu me alimento dela. Eu não sou bom, quem é bom é o Senhor. Mas essa palavra me ajuda a cada dia a caminhar nos teus propósitos. A tua palavra diz no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz que é o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Esta palavra me ilumina, essa palavra me traz vida, essa palavra me guia. E é esta palavra que eu preciso ter no meu coração a cada dia, em nome de Jesus. Tome o seu assento, querido. Eu quero hoje trazer uma mensagem para mim e para você, falando sobre guerras de vontades. Quando fala de vontades, a gente muitas vezes, a gente só compreende aquilo que a gente gosta. Mas quando eu leio um texto como esse, ele é muito propício para a gente analisar a nossa vida cristã, ainda mais hoje sendo um dia de batismo, onde pessoas que estão se batizando precisam decidir os seus propósitos, os seus caminhos, os seus alvos. O interessante é que o Senhor não força ninguém, mas nos dá direções e nos guia de uma melhor forma. E eu pergunto a você, o que significa a exigência de Jesus apresentada aos que aspiram o seu discipulado? O que representa para mim e para você ser um discípulo de Jesus? Quando ele diz que a si mesmo se negue, o que exatamente isso queria dizer para mim e para você? Negar a você mesmo. Desde o início da história humana,
o grande conflito que há em nós, humanos, temos com Deus, é justamente uma guerra de vontades. Nós entendemos, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, a partir do verso 15, ele vai dizer, ó, o que eu quero, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu vou lá e faço. Mas o que eu gostaria de fazer, eu não faço. Ele vai mostrar para nós que essa guerra não é só minha e só sua, não, é nossa. É uma guerra que diariamente, muitas vezes, tem coisas que você não gostaria de fazer e você acaba fazendo, porque justamente há uma batalha entre nós. Ele também mostra para nós que há uma guerra entre o espírito e a nossa carne. E essa luta é diária, para que a gente compreenda que essa luta, ela é constante. Se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai falar muito mais do que o que você imagina. Eu sempre digo aqui que todos os dias nós acordamos, e acorda um Arley carnal e acorda um Arley espiritual. E esse Arley carnal e esse Arley espiritual vai para um ringue da vida. E esse ringue da vida vai depender do meu posicionamento e do meu alimento que eu trago. Se o meu Arley espiritual estiver alimentado, eu vou vencer a minha carne todos os dias. Se o meu Arley carnal estiver mais alimentado do que o espiritual, esse Arley carnal vai vencer o meu espírito. E muitas vezes não é porque eu frequento uma igreja, não é porque eu oro, não é porque eu sou crente, que eu não passo pelas batalhas e pelos conflitos das minhas guerras internas. Cada um de nós sabemos as nossas limitações. Por isso que quando você vai se conhecendo, você vai sabendo quais são as áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, quais são as áreas da sua vida que você precisa vencer. A Bíblia não está dizendo para você fugir do mal, a Bíblia está dizendo para a gente fugir da aparência do mal. Você precisa entender que quando o mal já aparece, tem uma aparência de mal, você não precisa esperar o mal chegar, você já precisa logo fugir, para que você não entre em conflito com você mesmo, porque se você entrar com esse conflito, você vai verificar que não é fácil para mim e para você. Quando a gente olha para José, quando José enfrenta aquela mulher de Potifar, gente, ele larga tudo, ele foge porque ele sabia que ele era homem. Certamente aquela mulher não era feia, certamente aquela mulher tinha ali os seus conceitos humanos, mas a Bíblia vai dizer que José foge, porque quando ele vê o perigo, ele não vai ficar esperando as suas vontades vindo sobre você. Você precisa entender que essa luta é diária, e a obediência é um requisito definido pelo Criador para essa regra. O seu relacionamento com a humanidade desde o início é um perigo de comprometer-se com tudo aquilo que sempre residiu na sua vontade. Tem gente que não entende, tem coisas que eu não brinco hoje na minha vida, daquilo que um dia eu carreguei. Eu sei aquilo que é limite para mim. Tem pessoas que brincam assim: pastor, o senhor não bebe um vinho? Não, não bebo um vinho, porque eu vim de um pai alcoólatra. A minha família era uma família alcoólatra, e eu sei quais são as portas que foram abertas na minha descendência. Então, por mais que eu possa dizer, eu sou um pastor, eu tenho um controle, eu não tenho o controle. Quem tem o controle da minha vida é Deus. E se eu devo fugir da aparência do mal, quanto mais, melhor diante do Senhor, porque assim eu vou vencer aquilo que muitas vezes escravizou. Se você sabe que sua mãe mentia, evite. Se você sabia que o seu pai era um adúltero, tem coisas da sua vida que você precisa fechar na sua porta, as portas, as brechas, porque o inimigo não precisa de porta, ele só precisa de uma brecha na nossa vida. E essa luta de vontades, ela existe todos os dias. Todos os dias ela existe. E o que Deus está querendo de mim e de você é justamente a obediência. Porque Ele vai dizer, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que sacrifica o tempo todo, mas não consegue obedecer. Tem gente que consegue falar em línguas, mas na hora que sai daqui, a língua fala mais do que tudo. Querido, por que eu preciso que você entenda? Não adianta eu ser cheio do Espírito aqui e ser carnal lá fora. Não adianta eu dizer que eu sou de Deus aqui, mas lá fora eu não consigo me controlar e testemunhar de quem eu sou em Cristo. Porque essa é a diferença. Você precisa entender, eu estou num processo de transformação, porém essa transformação ela é diária na minha vida.
Eu estou nesse processo, eu preciso definir na vontade de Deus as suas ordenanças na minha vida. Não é chegar para dizer alguém é pecado, isso não pode. Já viu que muitos aqui foram criados, a mãe dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Depois o menino quer descobrir outras coisas. Você precisa entender, gente, não é por causa do diabo. Você precisa temer, é a Deus. Você precisa entender, eu não faço as coisas, não é porque as pessoas vão ver, eu não faço as coisas, é porque Deus está me vendo. Eu não faço as coisas que não devia, porque o Senhor está me vendo. Não adianta eu esconder dos homens. Imagina, irmão, eu estava viajando, obrigado pela recepção, e estava lá em Portugal, no aeroporto, passa uma irmã, a paz do Senhor, pastor Arley. Você já imaginou se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado? A pessoa ia dizer, esse ali é o pastor. Mas o que importa? É a minha atitude e as minhas ações que definem quem eu sou em Cristo. Queridos, por isso eu preciso entender. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu a Caim antes dele pecar. Olha o que o Senhor diz a Caim em Gênesis 4:7. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que o Senhor fala com ele? O seu desejo será contra ti. E o Senhor não avisa para ele depois que ele fez. O Senhor avisa para ele antes. Porque o Senhor estava mostrando, desejos tem aqui dentro, vontades tem aqui dentro, mas cumpre a mim dominá-lo. Eu fiquei 21 dias longe da minha mulher. Tinha várias outras pessoas, mas cumpre a mim dominá-lo. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu sou homem. Eu sou uma pessoa como você. E como você, eu preciso dominar, não é só lá não, onde eu for. Porque todos os dias nós somos tentados. A Bíblia vai dizer, que justamente nós temos que fugir da aparência do mal. E tem uma canção do Tales, que ele diz, todo dia o pecado vem e... Como é que é a canção? Todo dia o pecado vem e... Chama ou não chama? Chama ou não chama? Como também o Espírito Santo também nos chama. Mas nossos desejos carnais trabalham contrários ao propósito divino. Portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial. O que Ele veio fazer comigo e com você é nos mostrar que nós somos servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, e restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e as suas trágicas consequências. Mas o ridículo é que nós achamos que isso é algo contra nós. Quando somos advertidos, quando muitas vezes precisamos pisar no freio, quando muitas vezes precisamos absorver situações de obediência na nossa vida. E as pessoas não caem, irmão, em coisas que não erraram anteriormente. Geralmente o erro é em cima das mesmas coisas. O inimigo é tão bobo, tão ruim de estratégia, que ele sempre vai te levar a cair nos mesmos erros. Agora o interessante, nós somos tão fracos, que nós caímos das mesmas coisas constantemente. E a gente não observa, que como foi dito aqui no início, quando o Gaúcho estava aqui, o irmão Adoí, o diácono Adoí abrindo o culto, ele falou assim, olha, o inimigo, ele vai usar de estratégia. E a gente precisa conhecer isso. E essas estratégias é o que a gente precisa conhecer em Deus. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de obediência. Querido, obedecer não dói. Obedecer não vai arrancar pedaço. Obedecer é uma honra. Quando você entende que honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias de sua vida. Quando você diz isso, é porque você sabe onde você está fazendo, para que a bênção de Deus esteja sobre você. Tem coisas que até hoje eu lembro da minha a voz da minha mãe falando no meu pé do ouvido. Não faça assim. Você já viu que é tão automático, que teve coisa que seu pai e sua mãe te ensinou lá na infância. E muitas vezes eles não eram nem evangélicos, como os meus. Mas tem coisas que você vai fazer, que você leva a mão, parece que você ouve o seu pai e sua mãe falando, isso não. E você recua. Sabe por quê? Porque também seu pai e sua mãe carregam a unção do Espírito Santo. Para que a gente possa entender o que de fato o Senhor tem a fazer conosco. Então o evangelho de obediência
É o que nós carregamos diário. E hoje eu quero trazer essa mensagem para nós que somos evangélicos, para aqueles que estão se convertendo agora. Porque vai haver uma luta. Não é porque eu me batizei nas águas, me lavei por fora, que as minhas guerras internas não acontecem. Querido, eu preciso entender, a água me lava por fora. E só o Espírito Santo trabalha comigo por dentro. A água vai tirar os meus pecados daqui de fora. Mas quando eu me levantei ali da água, ou quem se batizou hoje, ou quem vai se batizar, as lutas continuam. As tentações continuam. E elas vão vir com aparência de boa. E eles querem que justamente a gente diga, eu sou mais um. Olha, você não... Por que você está dizendo assim? É justamente o que Paulo vai dizer em Romanos 1, versos 5 e 6. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. É um chamado pela fé. Essa fé eu tomo posse a cada dia, obedecendo e vencendo a mim mesmo. Olha o que ele vai dizer também em Romanos capítulo 16, verso 25 ao 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-lo pelo seu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do ministério, oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecê-lo. Então todas as nações vão obedecer. Imagine nós, lá trabalhando o evangelho. Irmãos, vocês não têm noção o que está acontecendo no mundo. Muitas vezes nós estamos aqui dentro de 4 paredes. E a gente precisa sair para a gente conhecer o que está acontecendo lá fora. Ah, pastor, o senhor vai contar suas experiências que são importantes, de suma importância. Querido, nós fomos pregar um evangelho, onde eu não fui a passeio. Teve gente, pastor, como é que foi o passeio? Eu não fui a passeio. Eu fui pregar o evangelho em uma cidade, ali para vocês terem uma ideia, chamada Leiria, em Portugal, onde tem a maior festa gótica do mundo, onde bruxarias e satanismo está espalhado. A festa acontece em 3 ambientes, a cidade é desse tamanhozinho, mas acontece lá no palácio, no castelo, acontece numa boate no meio da rua. E quando eles nos viam com a camisa, com a cruz, eles tentavam zombar de nós. Vocês não têm noção como que um homem tem se tornado frio em relação a obedecer o que Deus tem para a nossa vida. E eles acham que eles podem fazer a sua própria vontade. Mas ao mesmo tempo, quando eu chego na África, eu encontro um povo que 85% de pobreza extrema. Lá não tem classe média, ou é milionário ou é pobre. Mas fui numa igreja de 3.000 pessoas, onde a maioria das pessoas, pobre, que ganha um salário mínimo de R$300, e que ficou no culto das 4 da tarde, às 22 horas da noite. Ninguém saiu. A gente adorando a Deus, dando um intervalo. E aquele povo, na hora da celebração, eles dançavam, celebravam e cultuavam o Deus vivo. E eles não dançavam de dancinha, não. Quando a pastora lá, a apóstola, cantava, eles ali estavam, a igreja cantava, e aquele povo, você olhava e dizia, aquele povo não tem problema. E a maioria, pessoas necessitadas, com a casa de zinco. E eu cheguei lá no inverno. No inverno. Sabe quanto que estava dando no inverno? 30 graus. Você entrava dentro da casa, você assava. Eu fiquei imaginando quando era no calor, no verão. E a gente entrava, não tinha nada. E sabe qual era o prazer deles? Jesus habita aqui. Eu vim de famílias pobres, famílias que buscavam outros deuses, mas eu estou declarando que Jesus é o Senhor da minha vida. E eles celebravam. E você está pensando que com toda a extremidade de pobreza deles,
você saía com alguma coisa sem a mão deles? Você sabe o que a apóstola falou, o que acontece lá? E eu vi isso. Quando eles vão para o culto, que eles não têm nada, eles passam na praça e pegam uma flor, para não ir de mão vazia para o Senhor. E se eles não têm dinheiro, eles pegam alguma coisa dentro de casa, uma fruta, algo que eles produzem, e levam para doar na igreja. De gratidão e obediência, reconhecendo quem é o Senhor da sua vida. Muitas vezes, nós temos tudo e somos ingratos. Muitas vezes, você tem todas as coisas, e ainda Deus tem cuidado de você, e você ainda está dizendo que Deus não tem falado contigo. Você não para olhar e ver o que Deus tem para fazer sobre a tua história. Na verdade, há um questionamento. Conexões na Escritura entre crer e obedecer precisam ser dadas a nós. Cristo nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura e diz que os que crerem seriam salvos. E é esse Evangelho que o Senhor quer fazer na nossa vida. Na verdade, há um questionamento. E eu e você precisamos entender que esse Evangelho requer do homem uma resposta de fé. É uma fé onde ninguém vai poder agir por você. É você que vai enxergar e tomar a decisão certa de dizer quem é o autor e consumador da tua vida. Quem é o Senhor da tua vida. Mas o mesmo Jesus também ordenou que fizéssemos discípulos das nações e ensinando-os a guardar e a obedecer e cumprir e a atender tudo o que ele havia ensinado. Porque fé e obediência andam juntos. Eu não posso só ter fé, mas eu também tenho que ter obediência. Não adianta eu ser crente aqui com vocês, mas quando eu desço aqui, vocês conhecem um outro tipo de homem, que não foi lapidado e nem transformado pelo Senhor. O problema hoje, que hoje inclusive, estávamos discutindo muito isso, porque lá não éramos só nós que ministrávamos, nós éramos ministrados também. O apóstolo Hudson estava lá o tempo todo ministrando sobre a nossa vida, e ele falou, você viu que sobre o Brasil está uma onda de escândalo sobre a igreja? Porque o inimigo descobriu que esse homem que muitas vezes tem fé, não está conseguindo ter obediência. O homem, ele age por si, a guerra dentro dele, eu quero fazer o que eu quero. E ele não entende que essa guerra não é o que você quer mais, é o que o Senhor quer para nós. Tem muitas coisas que eu tenho vontade, mas eu não faço mais. Eu não luto mais por minhas coisas, eu luto pelo reino dos céus. Porque quando eu luto pelo reino dos céus, eu entendo quem é o Senhor na minha vida. Em seu precioso livro, Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, John Bevere diz que o seguinte sobre isso. Na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Tem muita gente que não crê mais em nós, porque as nossas palavras dizem uma coisa e o nosso comportamento diz outra. O que tem de gente pregando o Evangelho e conhecendo o Evangelho bem, está cheio. Mas o que tem de gente fazendo o contrário, que muitas vezes diz que conhece o Evangelho, também está cheio. Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. As minhas atitudes falam muito mais do que as minhas palavras. Eu preciso viver esse Evangelho. Em Hebreus 5, verso 9, nós lemos: em uma vez aperfeiçoados, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que neles obedecem. Crer é obedecer. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo, nem ali nos subornar. Não. Trata-se de um princípio da obediência sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar a nossa inclinação ao pecado: o domínio próprio. Deus quer nos dar o domínio próprio. Eu quero liberar sobre a tua vida que você vai dominar as suas vontades. Você vai dominar aquilo que muitas vezes está latente em você. O domínio próprio vai tomar conta de nós. Você vai olhar para as coisas e vai dizer, não é a minha vontade, é a vontade do Pai na minha vida agora.
Olha o que Paulo definiu com a autonegação nas seguintes palavras, em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim e você? É Cristo que está vivendo em mim e você? É Cristo que está manifestando a glória dele? Tem hora que é o Arley que vive, tem hora que é o Arley pecador que vive, sim, tem hora que o Arley pecador grita. Mas a gente precisa levar esse Arley pecador para a cruz, porque é na cruz que esse homem velho morre, e o que está em Cristo vive para todo sempre. E o que muita gente não consegue é levar esse velho homem para a cruz. Teve uma pessoa que eu fui atender na sala de atendimento, de acolhimento, e a pessoa virou e falou: pastor, para mim chega, eu chego, meu casamento não está dando, eu vou agir, eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou realizar, pastor, agora ele vai ver, esse meu marido vai ver, eu vou fazer assim. Eu disse: ok. Eu falei: aonde ficou a cruz? Ela disse: como assim? Eu disse: porque você já desceu dela. Ela disse: como assim, pastor? Eu disse: você já falou tudo de você, e eu não estou vendo você falar onde Cristo vai ficar na tua vida. Sobre as suas atitudes, você falou que você vai realizar e vai fazer. Agora eu queria só te lembrar, ele não é evangélico, ele não é crente, ele não conhece Jesus, e você conhece. Tudo que Jesus fez na cruz, você vai abdicar agora? Você vai descer da cruz e quem vai falar agora é você e não Deus? Que evangelho que você pregou para ele até hoje? Aonde fica o nome do Senhor quando você desce da cruz? Então, para isso, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Tem crente que você olha e ele ainda não morreu. Já viu quando você mata uma galinha? Quem é do interior sabe aqui. Vai lá, corta o pescoço dela, ela já cai morta. O que acontece? Ela ainda sai batendo lá, é ou não é? Tem crente que está na igreja, ele ainda está aqui assim, ó. Tem crente que foi para o batismo, mas se alguém for fazer alguma coisa com ele, pisar no calo dele, ele ainda dá uns negócios. Tem crente que ele ainda está sangrando. Tem crente que ele ainda não levou a vida dele para a cruz. Porque se eu não levar para a cruz, não tem transformação na minha vida. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Crente também não é bobo, não é ser bobo. O Senhor nos justifica. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa resposta. Quando você obedece, Deus é glorificado sobre as nossas vidas. Você precisa entender isso. Olha o que diz em 1ª carta aos Coríntios 9, 27. Mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não é por causa de mim, é por causa do reino. Não é por causa de mim, é por causa da cruz. Qual foi a canção que a equipe de louvor estava cantando aqui no final? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou o quê? Proclamar. Ei, é lindo, não é, a gente cantando? Agora imagine você vivendo isso. Imagine você no dia a dia, declarando que esta cruz faz parte da sua vida. Então o que é autonegação? Ela não deve ser confundida com autoflagelo, porque é o que muitos crentes hoje ficam lá: ai, coitado de mim, eu tenho que me humilhar, é isso, é aquilo. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o corpo deve ser vista como figurada. O que percebemos especialmente, que quando ele fala sobre reduzir o corpo à escravidão, aliás, para entender não literalidade da afirmação do apóstolo, basta você questionar, de que forma essa segunda frase poderia ser literal na minha vida? Como eu posso ter uma autonegação
quando José do Egito disse não à sua vontade carnal, de aceitar a proposta indecente daquela mulher de Potifar, e adulterar com ela, ele estava dizendo, eu esmurro o meu corpo. Querido, quando Satanás entra na fila dos anjos, e diz para Deus, Deus, está vendo lá os teus filhos, e está vendo o teu servo Jó? Ele disse, estou vendo. Ele disse, pois é. Ele disse, o Senhor mostra para ele, olha lá o meu servo, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, e homem que se desvia do, vamos lá, homem íntegro. Quem fala isso sobre Jó? Será que Deus pode falar isso de nós? Será que Deus pode ser a nossa testemunha que existe integridade na nossa vida? Ei, não foi Satanás que falou. Foi Deus que falou que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo disse, posso tocar nele? Deus conhecia tanto Jó que Deus disse, pode. Só não tira a vida dele, porque a vida dele me pertence. Eu dou a vida e eu tiro a vida. Mas eu te pergunto, em que momento Jó pecou? Em que momento Jó faz algo que ele perde a salvação? Mesmo sendo tocado na área da saúde, na área da finança, na área da família e também na área financeira. Ele é tocado em 4 áreas da sua vida, onde a gente olha e diz, meu Deus, quando Deus toca em uma área da nossa vida, a gente já está querendo largar. Nada pode acontecer conosco que a gente já está dizendo, por que Deus fez isso? Como é que Deus fez isso? Ele é questionado pela sua própria esposa, que não é fácil, daquilo que está dentro do seu lar, ele é questionado. Mas Jó diz, nu eu vim, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. O que sobra para ele? Um caquinho de telha e um cachorro para lamber as suas feridas. Mas Jó não nega. Ele permite o seu corpo ser esmurrado. Mas lá no final de Jó 42, a Bíblia vai dizer que o Senhor restitui a Jó. De que forma? Em dobro. Por quê? Porque quem vence na carne, quem vence a sua carne, Deus também vai te honrar aqui. A sua vitória não vai ser só lá. Tem muitos milagres que você ainda vai tomar posse. E não só sobre você, mas sobre os seus. Porque tudo que Deus deu a Jó foi em dobro. E ele deu os filhos. Agora, imagine quem foi os filhos de Jó. E eu te pergunto, Jó não fazia aparentemente tudo perfeito? Antes que os seus filhos pecassem, Jó já estava lá oferecendo o sacrifício. E por causa disso, livrou os filhos dele da morte? Não. Mas fez de Jó mais forte. A sua obediência vai levar você aos pés da cruz, para que eu e você vença toda a nossa carnalidade e o nome do Senhor seja glorificado. Quem já entrou na sua vida e tudo a si a Cristo, não tem mais nada a perder. Queridos, não há ameaças que possam intimidá-lo. E por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. A igreja de Atos vai nos mostrar uma igreja imparável. Não havia prisões, ameaças, perseguições ou mártires que pudessem parar aquela primeira geração de cristão. O problema nosso é que nós não podemos enfrentar nada. Que a gente já está dizendo, Deus está sendo mal comigo, Deus está sendo ruim comigo. Querido, o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso em Romanos capítulo 5. Eu tenho prazer, eu tenho glorificação no meio das tribulações. Sabendo que a tribulação produz em mim experiência, paciência e esperança. As lutas da nossa vida estão nos fazendo ser mais servos, mais obedientes e entender que a nossa força vem em Cristo. Então, que nível de rendição e entrega eu e você precisamos alcançar? E aqui eu quero caminhar por fim. Você já se dispôs ao mais profundo nível de doação a Deus? Sabe o que está faltando em nós? Mais vontade, mais sede, mais desejo por Deus. É interessante que tem até canções que falam sobre o primeiro amor. Mas tem crente que se você for conversar com ele, o amor já está longe.
Queridos, o amor tem que estar sempre latente na nossa vida, porque é Cristo na nossa vida. Tem crente que ele é mecânico. Ele vem para o culto, ele é dizimista, ele é ofertante, ele vem no culto domingo, ele acha que aquilo ali é o suficiente. Mas Deus não é um Deus só de obediência, é de relacionamento. O teu Deus quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade contigo. Ele não quer só te chamar de servo, porque o servo sabe muito bem o que o Senhor quer. Você vai lá e cumpre. Pastor, eu trabalho na igreja, eu prego na igreja, eu sirvo na igreja. Não, não. Muitas vezes você serve na igreja, mas não serve o Deus da igreja. E o que está afastando muita gente, é que muita gente está servindo na igreja, está pregando na igreja, mas não está conhecendo o Deus da igreja. E esse Deus da igreja, ele não quer ter só um relacionamento com você como funcionário. Eu não sou funcionário dele, eu sou filho dele. E eu entendo que quando eu sou filho, eu não tenho um compromisso de vir aqui bater o ponto. Todo filho volta para casa. Todo filho deve satisfação. Todo filho tem obediência. Todo filho sabe que precisa falar com o pai. Eu tenho 2 filhos, uma de 20 e uma de 16. É um homem e uma mulher. A minha até me questiona hoje: pai, por que o Boaz, ele é homem, ele sai, e eu não podia ficar até mais tarde? Eu digo: filho, é um homem. Homem é diferente de mulher, mas ele sai e ele diz: pai, eu estou aqui em tal lugar, pai, eu estou fazendo isso, pai, eu vou fazer aquilo. Tem hora que eles também falam: pai, eu vou fazer assim. Não, aqui na casa tem regra. E onde tem regra tem que ter obediência. Enquanto comer do meu angu, vai ter que obedecer. Porque pai que é pai põe regra na casa. E aonde tem filho, filho obedece. Enquanto comer do meu pirão, vai ter que sentar aqui no sofá e ouvir o que eu tenho para falar. Porque o que acontece? Você pode até querer. Tem hora que chega: pai, eu queria fazer assim, eu queria fazer assado. Deixa eu lhe falar, tem obediência. E nós somos filhos. Mas o problema hoje é que muitos filhos estão fazendo o que querem e não o que o pai quer. Querido, não é porque eu frequento uma garagem que vai me dizer que eu sou um carro. Não é porque eu frequento uma igreja que vai dizer que eu sou um crente. O local não me faz. É a minha obediência que me torna filho de Deus. O problema é que hoje, muitos crentes, que você não pode falar mais nada, que não dão satisfação, que é cheio de próprias vontades, e que acha que pode fazer o que quer. Eu vivi 27 anos em um ministério. E eu tenho orgulho de dizer isso em Deus. Porque eu sempre pedi a Deus obediência. E uma das coisas que eu peço sempre, ser obediente aos meus pais. Para que essa obediência, onde eu estiver, o nome do Senhor seja glorificado. No meu trabalho, eu preciso ser obediente. Porque eu tenho autoridade sobre a minha vida. Pastor, mas é ímpio ou é aquilo? Não me interessa, a Bíblia diz que eu tenho que honrar as autoridades que estão sobre mim. A Bíblia vai dizer que eu tenho que orar por elas. E a Bíblia vai dizer que eu tenho que ser obediente ao meu Deus. Se eu não consigo obedecer ao meu Deus, como vai ser da minha vida? Por que nós estamos aqui? Porque achamos que podemos fazer do jeito que nós queremos. Então quem se batizou hoje, coloque hoje como meta: obediência. Obediência. O cargo do meu sucesso não é só a minha fé, é a minha obediência. Por favor, coloque aí para mim 1 Timóteo 1,18. Olha o que diz. Essas são as perguntas chaves. Alcançar essa dimensão de entrega e rendição, em que nada mais importa, senão você ser obediente. O Senhor nos dê graça e nos ajude tanto no entender da profundidade, como no praticar esses princípios inegociáveis ao reino dos céus. Você precisa ter princípios na sua vida. John Wesley declarou:
A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Pessoas experientes nos dando aula. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação. Santificação é o quê? Separação. Tira o mundo do cristão. Não adianta eu estar no mundo e o mundo está em mim. O que eu preciso é entender que eu sou uma pessoa que estou em Cristo. Não estou dizendo que sou perfeita, mas eu caminho para o caminho da perfeição. E que as pessoas precisam ver em mim a diferença no meu falar, no meu agir. Muitas vezes a gente não percebe, mas nem com o irmão que é da igreja a gente sabe tratar. A gente pensa que um ao outro são funcionários. E a gente é áspero, a gente não tem amor, a gente não demonstra o carinho. Nós precisamos dar exemplo de quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que diz, fechando. Timóteo, meu filho, segundo as profecias que anteriormente proferidas ao seu respeito, dou a você esta instrução, firmando nelas e combata o bom combate. Olha o verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência, de que alguns rejeitaram, e por isso vieram a naufragar na fé. Pastor, eu sou um homem de fé. Mas a sua consciência está falando? A sua consciência te acusa? A sua consciência mostra o que é certo e o que é errado na tua vida? Por que a gente está vendo tanta gente fazendo tanta coisa errada? Tem pessoas de fé, oram e muitas vezes até acontecem algumas coisas, mas continua fazendo erro, porque a consciência não fala mais. As pessoas caminham, mas o Espírito Santo não está falando mais com ele. E as pessoas continuam andando, caminhando nos mesmos erros. Deixa eu lhe falar uma coisa. Hoje eu quero que você faça uma oração. E a sua oração é: Espírito Santo, volta a ministrar em mim o teu poder. Me mostra o que eu preciso fazer de certo e de errado. Eu não quero mais caminhar segundo os meus preceitos e a minha vontade. Eu quero caminhar segundo a tua direção. Se o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me orienta, eu sei que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito. Espírito Santo, me ensina o que é certo e o que é errado. Me ensina o caminho da salvação. Porque eu quero lhe pedir, assim como Davi disse: Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo, nem me lance fora da sua presença. Querido, eu e você não podemos ficar fora da presença de Deus. Um homem sem a presença de Deus, uma mulher sem a presença de Deus, pode falar tudo, a Bíblia de capa a capa, mas se ele não viver, não adianta. O alinhamento maior de um homem com Deus é sua obediência. E a sua obediência mostra quem é o caminho da cruz. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Fique em pé. Quem aqui me conhece? Quem aqui me conhece? Presta atenção, quem aqui me conhece? Agora, quem aqui tem intimidade comigo? Eu posso conhecer, mas talvez não tenha intimidade. E quem disse que você está proibido de ter intimidade comigo? Por que talvez alguns estão tendo intimidade e outros não? Alguém está sendo bloqueado de não ter intimidade? Não. Da mesma forma a gente olha para Deus e acha que nós não somos merecedores de ter intimidade com Ele. Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu pai. E você não vai tratá-lo só como Senhor, mas como paizinho querido, como Abba, como o Senhor da minha vida.
E Ele hoje está te despertando e te chamando para algo. Eu não quero ser só Senhor da tua vida. Eu quero ser o teu Pai. O teu Pai. Eu não sei você, mas até hoje, a minha filha, 20 anos, quando ela chega em casa, tem hora que eu tenho que botar ela para correr do meu quarto. Eu não sei se vocês... Mas tem hora que está ali a mãe dela, eu falo, meu bem, me ajuda. Porque eu quero tirar a roupa, ela está lá conversando. Eu disse, criatura, eu preciso tirar a roupa. Não estou vendo não, vou virar de costas. Dá licença. Aí eu estou lá descansando. Ela chega, pai. Aí ela, vou dormir, tá bom? Tá bom. Me dá um beijo. Aí eu dou um beijo. Aí ela vira as costas, eu digo, ai, glória a Deus, vai dormir, aleluia. Aí ela chega na porta, gente, ela volta e diz, só me dá outro? E eu disse, meu Deus. Por que isso? Você acha que quando ela chega lá, ela pede licença? Pai, com licença, eu vesti o melhor terno, a melhor roupa, para vir te ver. Tem hora que eu tenho que botar ela para correr, porque dependendo da roupa, que graças a Deus minha filha se veste bem, mas dentro de casa, eu falo, minha filha, por favor, vai para o seu quarto. Porque veste roupa de mulher, vai para o quarto. Por quê? Porque é intimidade. Deus também quer ter intimidade contigo. E Ele não quer que você se esconda de atrás de uma roupa de santidade. Ele quer que você demonstre quem você é de verdade. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de amor. E Ele hoje te abraça e diz, filho meu, filha minha, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Senhor. Eu fui àquela cruz morrer e pagar o preço no teu lugar. Vença as tuas vontades, vença o teu querer, deixa o meu Espírito agir em você. Esmurre o seu corpo, para que o meu nome seja glorificado em você. Porque não vai viver mais você, mas eu vou viver em você. Eu mudo hoje essas vestes. Não vai ser mais de um crente que está se vestindo como alguém religioso, mas como alguém que é adorador, que exalta o nome do Senhor. Como aquela mulher que chegou ao tanque, e ao chegar ao tanque, ela diz, onde devo adorá-lo? Ele diz, ela virou e perguntou, ao norte ou ao sul, ao reino do norte ou ao reino do sul? Ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Obrigado, Espírito Santo, porque eu tenho esse acesso ao Senhor. O véu foi rasgado de alto a baixo, para que eu possa ter acesso a Cristo. Eu sei, Pai, que eu erro também. Eu não estou falando aqui só de um evangelho de graça, só de favor do Senhor. Eu também preciso reconhecer que eu também tenho pecados, e que os meus pecados me afastam de Ti. E se algum pecado eu cometi, me perdoe, porque eu quero ter acesso ao Senhor. O muro de inimizade precisa ser desfeito hoje. Eu me arrependo pelos meus atos, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes que não glorificaram o Teu nome. Eu peço a Ti, Espírito Santo, eu quero ser filho, eu não quero ser bastardo. Eu quero ser filho e não condenado. Eu quero ter esse acesso a Ti. Eu quero ter essa intimidade contigo. Paizinho, papai, eu te amo. Eu não quero ser obediente porque eu tenho medo de apanhar. Eu quero ser obediente porque eu sei que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. E eu vou morar no céu. Obrigado, meu Deus, por ser chamado Teu Filho. Teu Filho. Vamos adorá-lo.